Ok, a gente está no capítulo 27 hoje e o episódio 27 da nossa série. A gente vai ler Marcos 4, 30 a 32, só 3 versos. E é a quinta parte dessa grande parábola agrícola que Jesus está contando para os seus discípulos e para as pessoas que resolveram ficar com Jesus depois que ele contou a primeira parte da parábola, a famosa parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, a explicação e as 3 parábolas que vêm depois, que é a da candeia, da semente, e hoje a gente vai falar do grão de mostarda, na verdade, todas elas formam uma grande parábola. E qual a informação que Jesus quer trazer pra gente nessa última parte do grão de mostarda? Jesus continua falando sobre o reino de Deus. Ele fala, aqui assemelharemos o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, uma das menores sementes que existem. Só que quando ela é plantada, germina e frutifica, ela se torna uma das maiores árvores. E essa árvore é capaz de abrigar outras espécies, como as aves, por exemplo, nos seus galhos. O que Jesus está querendo ensinar para a gente com essa parábola? A lógica do reino de Deus é muito diferente da lógica do mundo. O que a gente vê por aí, a lógica, quando eu digo lógica do mundo, eu tô falando a forma como as pessoas em geral entendem o mundo. Ninguém vai pensar que um investimento tão pequenininho como um grão de mostarda, e aqui a gente pode então trazer para os nossos dias, né? Se eu investir R$1 no Tesouro Direto, eu não espero colher milhões daqui a algum tempo, certo? Grandes investimentos dão grandes frutos, mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, R$1 que seja, 5 centavos que sejam, são capazes de gerar grandes riquezas. Por quê? A gente viu isso no episódio de ontem. Na verdade, no episódio de ontem da parábola da semente. Quem é responsável por frutificar, por fazer que a semente frutifique? Não somos nós, certo? É Deus. E Deus é capaz, sim, de fazer com que o menor investimento possível, um grãozinho de mostarda, frutifique absurdamente. Isso, na verdade, é também uma parábola sobre a própria vida de Jesus. Jesus foi um homem extremamente humilde, um homem pobre, um homem que não tinha atrativo físico nenhum, e ninguém entendia o sucesso que ele fazia. E a gente sabe que apesar dele ser o menor de todos, ali naquele contexto, através da morte dele, ele atraiu todas as pessoas a ele, por bem ou por mal. As pessoas foram atraídas para ele tanto para crucificá-lo, quanto para se tornarem seus seguidores. Então a gente vê que a lógica do reino de Deus é uma lógica muito diferente da nossa, porque a gente não enxerga da forma como Deus enxerga e nós não somos os responsáveis por fazer dar fruto. Deus é. Só que quando essa árvore frutifica, olha que legal, ela não frutifica só para si mesma. Ela frutifica para servir de abrigo para as aves, servir de abrigo para outras espécies. Então ela frutifica não para benefício próprio, para glória própria, mas ela frutifica então para servir as outras pessoas. E essa é a última parte da parábola que Jesus está tentando explicar para a gente o que é esse reino de Deus. Faça bons investimentos, seja um investidor inteligente, seja um bom solo, não guarde só para si, mas espalhe a sua luz para outros lugares. Não se preocupe com os frutos, porque quem traz os frutos é Deus. E não se preocupe com o tamanho da semente, porque na verdade quem vai fazer frutificar é o próprio Deus. E olha que interessante, olha quanta coisa a gente aprendeu depois daquela primeira parábola. Mas só quem aprendeu foram as pessoas que estavam dispostas a ficar com Jesus. Assim como lá no começo da história, somente as pessoas que estavam dispostas a ouvir o chamado de João Batista para o deserto foram aqueles que viram Jesus sendo batizado. Então, somente as pessoas que hoje estão dispostas a ouvir a voz de Jesus para conhecê-lo melhor, buscar mais conhecimento, as pessoas que buscam mais conhecimento são as pessoas que vão ter mais conhecimento e vão frutificar com a bênção do Espírito Santo para outras pessoas. Bom, por que Jesus não podia simplesmente falar isso de forma aberta para todo mundo? Isso a gente vai descobrir amanhã, no último episódio dessa minissérie agrícola da série Jesus em Marcos.